Quando somos conscientemente um com Deus, nos tornamos universais. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, um mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a união com Deus. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos encontrar Deus? Ô Gilson, encontrar Deus, repare como nós colocamos isso. Nós temos um pensamento em nós. E o pensamento é como encontrar Deus. Qual é a realidade da vida nesse instante? O que é a vida como ela acontece? Aqui, olhar de perto isso, se aproximar desta investigação, desse estudo de nós mesmos, é o que de fato nos aproxima desse encontro. No entanto, quando usamos a expressão encontrar Deus, a ideia que temos é de algo no futuro para ser alcançado. Há uma realidade presente, ela está aqui e agora. Esta realidade presente é a única realidade da vida. Esta realidade da vida é a realidade divina. Assim, esta ideia de encontrar Deus é para este eu presente, que se vê neste instante como um elemento que está separado de Deus. Portanto, a verdade da vida é a verdade de que a única realidade é a realidade de Deus presente. Você não vai encontrar Deus, você vai tomar ciência de que você, como esse eu, como esse alguém, que quer ter esse encontro porque se vê separado. O fim desta separação, o que na realidade é o fim de uma ilusão, que é a ilusão de uma entidade, que é esse mim, que é exatamente como você se vê, como esse mim, como esse eu, como essa pessoa. O fim desta ilusão é o fim desta separação. É aqui que está presente esse encontro com Deus. No entanto, não é um encontro, é uma constatação. Há uma grande diferença aqui. O encontro é se deparar com algo que não estava aqui. E está presente em um encontro você e esta dada coisa. Ela não estava presente, mas ela foi encontrada. Então, o encontro aconteceu. É um encontro entre você e aquela dada coisa. Um exemplo simples é a chave do carro. Se a chave do carro está dentro da sua casa, você não perdeu. Você apenas não sabe aonde ela se encontra. Aqui a realidade de Deus é algo assim. Você não sabe onde Deus se encontra, mas ele não está perdido.
Ele está dentro da sua casa. Na realidade, ele é esta casa. Então, ele está em tudo. Ele é tudo. Apenas a ideia de alguém presente, tendo perdido algo, é que precisa ser afastada. Essa ideia é o pensamento de separação, de ausência, de falta de Deus. Esse é o sentido do ego. É a presença desse sentido do eu, desse mim, desta pessoa, nesse sentimento, emoção, sensação de existência, de ser alguém, de ser uma pessoa. É a presença desse sentimento. O afastamento, a separação, esta dualidade. Você e Deus. Você e a casa. A realidade da vida é a realidade do seu ser. Esta é a realidade de Deus. Portanto, esta realidade de Deus não está perdida. É a realidade da vida. É a realidade do seu ser. Aquilo que é você em sua natureza verdadeira é a realidade de Deus presente. Aqui, nesse instante. A sua pergunta é como encontrar Deus. Aqui a pergunta real seria como soltar a ilusão. Como dispensar essa ilusão, que é a ilusão do eu. A pergunta real seria: o que é esse eu? Quem sou eu? Aquilo que nos dá uma real percepção da realidade é a ausência desta mente, que é a mente do eu, que é a mente egóica. Portanto, a nossa aproximação desta visão de Deus requer autoconhecimento. A presença do autoconhecimento é o descarte da ilusão desse mim, deste eu. Ao investigar a natureza do eu, este sentido do eu se dissolve, este sentido do eu desaparece. Quando nós estamos caminhando em busca da fonte, de onde brota, de onde nasce, quando vamos em direção à nascente do eu, pela autoinvestigação, pelo autoconhecimento, descobrir o que é ir em direção a esta fonte, o que representa olhar para aquilo que se passa conosco nesse instante, neste momento. Esse sentido do eu se dissolve. Então estamos diante da própria vida, sendo a própria vida. Esse é um encontro com Deus. Não é um encontro entre dois. É a verdade da constatação desta revelação. Você não vai ter uma revelação sobre Deus, como, em geral, as pessoas pensam, como, em geral, elas procuram, elas buscam. O movimento de procura, de busca, nesta ideia deste eu, deste mim, desta pessoa, para ter uma revelação ou uma experiência com Deus,
se assenta no modelo conhecido do pensamento, que é este modelo de tempo, algo para ser realizado amanhã, para ser realizado no futuro, ao que irá acontecer. A perspectiva, a visão é sempre psicológica. É a ideia de alcançar no futuro, de encontrar no futuro e de alguém tendo esse encontro. Aqui, a constatação é a visão clara de que não existe esse eu, este mim, este ego. Então, esta constatação é a verdade deste encontro. Esta é a presença da comunhão. É a realidade da vida neste momento, quando o eu não está, quando o ego não está presente. Assim, a real forma da constatação possível é pelo autoconhecimento. É tendo a compreensão da verdade da meditação, que é parte do autoconhecimento. Aqui não separamos autoconhecimento e meditação. O autoconhecimento é parte da meditação. Sem a base do autoconhecimento não há meditação. E a visão do que meditação representa é parte daquilo que autoconhecimento significa. É a compreensão direta da não existência do eu, da não existência do ego. Portanto, esta é a constatação, esta é a revelação. É Deus assumindo esse espaço, colocando fim nesta ilusão da mente, nesta ilusão do ego, nesta ilusão do eu. Portanto, esta é a visão da verdade, daquilo que é você. Não há uma separação real entre você, em seu ser, e a verdade de Deus, nesse instante. Universais na oportunidade de servir e universais no sentido de sermos alimentados e cuidados por uma fonte universal, e não apenas pelo que vemos ou conhecemos. Assim, toda meditação é uma união com nossa fonte que, por sua vez, nos une uns aos outros. Quando em nossas aulas, palestras ou reuniões de grupos de estudo nos unimos em meditação com nossa fonte, devemos lembrar que há apenas uma fonte a que todos podem recorrer e, portanto, quando somos um com nossa fonte, somos uns com os outros. Isso não significa apenas com aqueles que estão fisicamente presentes. Sendo conscientemente um com Deus e um com o grupo com o qual encontramos, somos também um com o outro universalmente e, eventualmente, todos aqueles de nosso próprio estado de consciência são conduzidos a nós ou somos conduzidos a eles. Onde quer que estejam no tempo e no espaço. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o tempo. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o tempo psicológico e o que é o tempo cronológico? Ô Gilson, a ilusão é a ilusão que o pensamento forma, que o pensamento representa. O pensamento em você é um elemento que é o resultado da experiência. Quando você passou por experiências, essas experiências foram registradas. Elas agora, em você, são o resultado do passado.
Essas experiências são os pensamentos. Esses pensamentos, que são essas experiências, que é resultado do passado, é a presença do tempo. Assim, ao passar por situações, elas foram registradas. E isso é o resultado do tempo. Mas o pensamento está afirmando a ideia também de um tempo que não mais está aqui. Reparem como é importante essa compreensão. Aqui nesse instante, nós temos o momento da vida como ela acontece. Não existe tal coisa como o tempo chamado passado, nem o tempo chamado futuro, nem o tempo chamado presente. O pensamento é que está nos falando de um passado, em razão da memória, da lembrança, da recordação. O pensamento está nos falando de um passado, está nos falando de um presente e está nos falando de um futuro. Esse é o tempo psicológico. Nós temos apenas o tempo cronológico, onde as coisas acontecem. Quando o pensamento nos fala sobre aquilo que aconteceu, ele já está lidando apenas com uma memória e não com a verdade do tempo. Mas o pensamento lida com o tempo como se ele fosse real. Nós precisamos compreender que aquilo que temos como pensamento em nós são apenas lembranças. Lembranças nesse instante. Apenas o pensamento está nos dizendo que isso tem relevância no tempo. Por que isso é fundamental? Essa distinção entre tempo psicológico e tempo cronológico. Porque todos os problemas que temos neste sentido do ego, neste sentido do eu, na pessoa, estão estabelecidos em nós em razão da presença do tempo psicológico. Eu não sou feliz hoje, mas eu serei feliz amanhã. Eu não tenho amor hoje, mas eu terei amor amanhã. A ideia em nós é a ideia de um tempo psicológico para o amor, para a felicidade, ou para se livrar do sofrimento, ou para se livrar do medo. Os estados internos de sofrimento psíquico em nós estão presentes em razão do pensamento. A ansiedade é modelo de pensamento. Quando o pensamento se ocupa com o futuro, que não está aqui nesse instante, mas o pensamento está projetando aqui, neste momento, o futuro, a ansiedade está presente. O medo está presente. As diversas formas de medo estão presentes em razão do pensamento psicológico. Você tem preocupações, ansiedade, depressão, raiva de pessoas. Você tem inimigos. Também você tem amigos. Mas isto se situa exatamente no pensamento, nesse instante. Mas esse pensamento está sempre nos falando do passado ou do futuro. Nós podemos pegar inúmeros exemplos de como psicologicamente estamos funcionando. O movimento do eu, o movimento do ego, o movimento desta pessoa gira em torno deste tempo psicológico. O passado, o presente e o futuro.
o que me aconteceu, o que poderá acontecer, o que me aborreceu e que ainda me aborrece, ou me aborrecerá. A ideia no pensamento é a ideia de uma entidade presente passiva de sofrer ou passiva de ser feliz, mas sempre no futuro e em razão do passado. Nós não temos a ciência da beleza desse encontro com esse instante, porque estamos vivendo no tempo psicológico. Nós temos diversos vídeos aqui no canal aprofundando esse assunto, esclarecendo isso. Nós precisamos da ciência da vida. E ela está aqui e agora, nesse instante. Quando o pensamento não está. Quando esse movimento de passado, presente e futuro não está. É quando esse contato com o momento presente representa amor, liberdade, paz, felicidade, ausência de sofrimento psíquico, ausência de medo, de ciúme, de raiva, de apegos, de conflitos em razão da presença de desejos. Portanto, estamos diante da beleza da vida, da beleza da realização de Deus, da verdade do seu ser, nesse instante. Na eliminação do tempo psicológico. Nós precisamos apenas do tempo cronológico e não do tempo da mente, do tempo do eu, do tempo psicológico. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem o desejo real de viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, tem também encontros presenciais e também retiros de vários dias. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde diretamente ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia à sua volta, um campo de presença. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma visão e uma compreensão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.